Fala antifrágeis, Vitor aqui, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu estou trazendo para vocês mais um Conceitos Decisivos. Para você que está chegando pela primeira vez, não sabe o que são os conceitos decisivos, é um quadro que eu faço aqui no meu canal sobre alguns conceitos de autoliderança, sobre alguns conceitos das conversas que eu tenho lá no Conversas Decisivas, que é o meu podcast de bate-papo, sobre dores, sobre problemas e sobre conversas para a gente tentar achar um caminho em conjunto. Bom, hoje eu estou trazendo mais um conceito decisivo, baseado nessas conversas, baseado no meu livro best-seller, que se você ainda não leu, tá aqui o link embaixo, vai lá, já adquire o seu. E antes de a gente começar, eu queria te pedir, já deixa aí o like, já comenta e compartilha com alguém que precisa desse conceito decisivo que nós vamos falar hoje, porque hoje vai ser um conceito muito interessante. É um conceito, todos esses conceitos que eu trago aqui são conceitos que mudaram a minha vida e que podem mudar a sua vida também. Antes de a gente ir pro vídeo, deixa eu já mais uma vez te apresentar a minha newsletter. Vai lá, se inscreve, ela tá crescendo, newsletter gratuita, o link tá aqui na descrição. E o que são essas newsletters? Você vai receber toda semana gratuitamente temas muito interessantes sobre lições de vida, sobre lições de carreira, sobre gestão de projetos aplicado à vida, para você poder aplicar no seu dia a dia. E são séries muito interessantes que ao final de cada uma delas eu envio para você gratuitamente um e-book para que você possa guardar essas ideias, guardar esses conceitos e levar para a vida. Vai lá, se inscreve aqui pelo link e vamos para mais um vídeo, Conceitos Decisivos. Antes de mais nada, eu quero te perguntar, qual é a maior luta e o maior desafio que você está enfrentando hoje na sua vida? Bom, é muito difícil a gente definir a nossa maior luta, mas hoje eu vim aqui para falar da maior luta da vida de qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo. A maior luta é a luta que você tem consigo mesmo e eu vou te explicar o porquê. Bom, eu estava lendo um livro por esses dias, que é esse aqui. Fica a indicação, não ganho nada, mas pesquisem aí, Os Heróis da Fé. E o que esse livro me mostrou? Algo que é o cerne da autoliderança antifrágil, que é o sistema que eu falo no meu livro e que eu construí, que é a minha filosofia de vida para enfrentar o mundo, para enfrentar as batalhas do dia a dia. E nesse livro aqui, Heróis da Fé, ele só corroborou com um conceito muito interessante, que é a espinha dorsal da autoliderança antifrágil. Qual é? Todas as vezes que eu lia sobre um desses heróis da fé, que eram pessoas que lutavam, pessoas que buscavam um propósito, buscavam dar uma rota para a sua vida e não só isso, buscavam dar direcionamento e ajudar outras pessoas ao seu redor, pessoas que viviam com muito propósito de fato, elas tinham algumas coisas em comuns que eu fui levantando enquanto eu lia. A primeira delas era reconhecer o quanto eles eram pequenos diante do gap do mundo. O mundo tinha muito a ser feito, as pessoas precisavam muito ser ajudadas, ainda tinha muita gente sofrendo. Diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa dor, diante de toda essa falta no mundo, eles primeiro se reconheciam pequenos. E após isso, eles não saíam para o mundo batalhando em busca de fechar esses gaps a qualquer custo. Se tem uma coisa muito interessante que eu vi nesses homens e que para mim na autoliderança antifrágil é o que nos faz cada vez melhores, é que eles tinham a coragem de enfrentar eles mesmos. Independente de religião, algumas pessoas falam sobre meditação, outras sobre oração, outras sobre reza, seja qual for o nome que você utilize, todos esses métodos, todas essas formas de você agir, não é nada mais do que você entrar em um silêncio para poder, nesse silêncio, você ter uma única conversa, que é a conversa consigo mesmo. É você conseguir atingir quem de fato você é, calar os barulhos em volta, porque o nosso mundo ele sempre foi barulhento e a modernidade ela é ainda mais barulhenta. E conseguir calar esse barulho, nesse momento que você consegue se colocar diante de si mesmo e começar uma conversa consigo mesmo para tentar entender quem você é. Essa é a luta mais difícil que você vai enfrentar. Mas não fuja dela, porque ela tem benefícios que a gente vai descobrir agora. Antes de eu começar a falar sobre os benefícios de a gente conseguir entrar
nessa luta conosco mesmo, que não é uma guerra a ser vencida, é uma guerra a ser compreendida, porque ela é uma guerra que não vai acabar enquanto estivermos vivos. E é uma guerra que a gente acaba fugindo dela. Afinal, ninguém gosta de guerra. Blaise Pascal é um filósofo que tem uma frase muito interessante, que ele diz: o homem foge de encarar a si mesmo porque ele tem medo do que ele vai encontrar ao olhar para sua própria natureza. Pascal estava certo. A gente tem medo do silêncio, porque o silêncio nos coloca em contato com o nosso íntimo e a gente não aprendeu a compreender o nosso íntimo. Leiam os clássicos, leia Aristóteles, leia os filósofos antigos, leia inclusive alguns livros dos filósofos da China antiga. Você vai ver que toda a luta sempre foi nessa busca de tentar compreender o que nós temos dentro de nós, quem somos nós, como enfrentar esse desafio. E esse desafio não é fácil. Hoje em dia é ainda mais difícil, porque afinal o mundo, como eu disse, ele sempre foi barulhento. E na modernidade ele é ainda mais agitado, barulhento. Tela de celular nos chama atenção o tempo inteiro. Festas, a gente pode ir em festas qualquer dia da semana. A gente sempre encontra um evento, a gente sempre encontra algo para estar ouvindo, a gente sempre consegue estar nos distraindo, ficar preso em séries, passar dias assistindo alguma coisa. O mundo, ele tá hoje saturado de estímulos externos. E por que a gente se encanta tanto por esses estímulos externos? Justamente porque é muito fácil a gente fugir dessa guerra, que é a luta por encontrar a nós mesmos e ter essa conversa. Quando você decide de fato lutar para poder ter essa conversa consigo mesmo, esse encontro consigo mesmo, qual é o maior benefício? O maior benefício é que o silêncio do encontro conosco, ele nos dá e nos mostra o direcionamento daquilo que a gente precisa, enquanto geralmente o barulho e a agitação do mundo externo nos dá o que a gente quer. E não são raras as vezes em que o que a gente precisa não é o que a gente quer. Tem muitas coisas que a gente acha que vai nos fazer bem, e quando a gente de fato conquista aquilo, não era o que a gente precisava. Para levar para um exemplo extremo, a gente tem o fato de, pense numa criança que, vamos supor que ela queira comer um chocolate todos os dias, ou comer muitos chocolates. Chegando a Páscoa, ela quer comer um ovo de Páscoa por dia. Isso é o que ela quer, mas de fato não é o que ela precisa, e ela ainda não tem essa maturidade de se encontrar com ela mesma e entender o que ela precisa. Então, o que ela tem? Ela tem um adulto, um pai, um orientador que, olhando de fora, conhecendo a própria estrutura da criança, conhecendo o básico da estrutura humana, já entende. Embora ela queira chocolate todos os dias não é o que ela precisa. Mas quando a gente cresce, não há mais um cuidador. Quem acredita em Deus, acredita que há um Criador que vai olhar por nós. E é por isso que quando a pessoa se coloca numa oração, numa reza, numa meditação para um Deus, para uma entidade que ela acredita, o que ela está fazendo, de fato, é entrar no silêncio para brigar consigo mesmo, entendendo não o que ela quer somente, mas aquilo que ela precisa. E quando você precisa encarar isso todos os dias, é dolorido. Você ter que assumir para si mesmo que algumas coisas na vida um pouco mais profundas do que só comer chocolate todo dia, porque a gente cresce e os nossos desejos vão se tornando outros mais elevados, e você parar para analisar esses desejos, entender o que de fato você quer e se aquilo é de fato o que vai te levar para onde você precisa, vai te dar o que você precisa, é uma conversa dura, complexa, e ela necessita silêncio. Um silêncio que, na verdade, é uma guerra interna consigo mesmo. Essa luta consigo mesmo, ela não pode, em momento nenhum, ser abandonada, porque é essa luta consigo mesmo que te faz, de fato, ser alguém eficaz na vida. Esquece esses discursos fáceis, esquece essas palestras fáceis, e sabe aonde, de fato, está a sua eficácia. Esquece antes de tentar aprender disciplina, antes de tentar aprender passo a passo para ficar milionário. Esquece isso. Esse não é o primeiro passo para você sair da onde você tá. Isso não é o primeiro passo e nunca vai ser para sair de uma dor, para sair de uma luta, para sair de um momento difícil de vida, ou até para crescer ou evoluir do ponto de onde você tá para onde você quer. O primeiro passo sempre vai ser lutar consigo mesmo para entender se o que você quer é o que você precisa. E quando você fizer essa diferenciação e definir o que de fato você
você precisa é ter coragem de saber que você sentou no silêncio da guerra interior consigo mesmo, você se deparou com você e nessa guerra você ficou extremamente esclarecido do que você precisa, do caminho que você vai seguir. Falamos dos heróis da fé, mas você precisa entender que você precisa ser o herói da sua vida e que você precisa, assim como Aristóteles ensinou, ser de fato o ser elevado que você é. Aristóteles acreditava que os seres humanos eram seres mais elevados e de fato são. E o que nos torna mais elevados, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é porque a gente tem a capacidade de raciocinar, somos animais racionais. Aristóteles dizia, não é bem isso que nos faz especiais. Até porque Kahneman nos ensina, se a gente lê os livros, os estudos de Daniel Kahneman, de que nós não somos tão racionais quanto a gente acha que é. Nós somos mais instintivos do que racionais. Mas então, o que nos faz e nos tornou a espécie dominante no mundo é a capacidade de a gente dominar as nossas paixões. É a capacidade de suprimir desejo e colocar sobre esse desejo algo que você precisa. E não porque você precisa e você vai sofrer o tempo todo. Você precisa porque lá na frente aquilo vai te transformar, vai te elevar. São as trocas intertemporais que a gente precisa fazer a todo momento na vida. Eu abro mão de um benefício hoje para poder me beneficiar de um prêmio ainda maior no futuro. Essa capacidade de segurar nossas paixões é o que Aristóteles chama de virtude. Então você precisa buscar ser uma pessoa virtuosa. E o caminho que ninguém te conta é o silêncio do encontro consigo mesmo, a luta com você mesmo. Todos os dias eu vou te dar um desafio. Você vai levantar da cama e o seu maior desafio do dia, a primeira atividade lá na sua lista de tarefas, vai ser terminar o dia convencendo você mesmo a ser o seu maior aliado. Porque quando a gente acorda de manhã, a gente se depara com o nosso primeiro inimigo, que somos nós mesmos. E você sabe que é. A gente faz um planejamento perfeito no dia anterior e no outro dia a gente acorda, já não quer levantar da cama no horário que o despertador toca, a gente já começa a ter que lutar conosco mesmo. Mas antes de começar o dia e ir nessa luta aos trancos e barrancos, uma vez a cada desafio que surgir, você vai começar o dia meditando, orando, rezando, da maneira que você achar que deve ser feito. Porque nessa meditação você vai encontrar o seu momento de silêncio. E é nesse silêncio que você vai travar uma guerra consigo mesmo. E você vai falar pra você, hoje eu vou te tornar o meu maior aliado. E trave um dia de guerra para que no final do dia você termine dizendo, eu consegui, eu fui o meu maior aliado hoje. Porque no outro dia essa guerra começa de novo. Você vai ser o seu maior inimigo outra vez. É uma guerra diária. Não se esqueça disso. O que você deseja, você vai encontrar nas distrações do mundo. Mas tudo o que você precisa está na guerra silenciosa, onde você precisa guerrear consigo mesmo, para se encontrar consigo mesmo e para torná-lo, ao final dessa guerra, no seu maior aliado. Bom, esse é um conceito decisivo que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.